O passeio público foi construído no local em que outrora ficava a Lagoa do Boqueirão da Ajuda. Esta lagoa, apesar de desaguar na Baía de Guanabara, era um local insalubre por servir de local de despejo de dejetos pela população da cidade, além de impedir a ligação com o caminho do Engenho del Rei, que ligava o centro à zona sul da cidade. Após um surto epidêmico com muitas mortes, atribuído na época à pestilência da lagoa e conhecido como Zamparina, devido a uma célebre cantora italiana em moda na época, o vice-rei do Brasil, Dom Luís de Vasconcelos e Souza, determinou o aterro da lagoa, desobstruindo assim a ligação da cidade com a zona sul. O aterro foi feito com material proveniente do desmonte do antigo Morro das Mangueiras, onde fica a atual Rua Visconde de Maranguape, na Lapa, a pouca distância a sudoeste da lagoa. No local aterrado, o vice-rei decidiu criar um jardim público, o qual foi o primeiro parque ajardinado do Brasil. Coube ao mestre Valentim da Fonseca e Silva a tarefa de arrasar o Morro das Mangueiras, aterrar a lagoa e construir o passeio público. Mestre Valentim é considerado o melhor escultor do Rio na época e construiu o passeio público entre 1779 e 1783. Como havia falta de recursos públicos e trabalhadores para a obra, o vice-rei decretou um recrutamento na cidade de forma que muitos vadios e detentos fossem presos na fortaleza da Ilha das Cobras. Aqueles que sabiam o ofício foram obrigados a trabalhar de forma que o rendimento e produto das obras destes fossem vendidos e usados para financiar a obra juntamente com o dinheiro proveniente da renda do calabouço, prisão de escravos criadas pelo vice-rei no local do atual Museu Histórico Nacional, através de uma taxa que os proprietários de escravos pagavam para mandar açoitar os que fossem delituosos. Os vadios que não tinham ofício eram obrigados a trabalhar nas obras públicas. O aterro da Lagoa do Boqueirão da Ajuda criou uma área equivalente a 200.000 metros quadrados, o que promoveu o povoamento daquela região e a abertura das ruas do Passeio e das Belas Noites, atual das Marrecas. Mestre Valentim não trabalhou apenas como supervisor e autor da planta do passeio, mas também confeccionou todas as peças de arte, inclusive as de metal, as primeiras fundidas no Brasil, na Casa do Trem, também no atual Museu Histórico Nacional. O passeio público era fechado por um muro alto, tendo a intervalo janelas com balaústres de madeira e grades de ferro, e era ornado na parte superior com vasos de cantaria. Na sua fachada principal havia 2 pilares de pedra lavrada que firmavam um portão de entrada em ferro forjado em estilo rococó, tendo no alto o brasão com as armas reais e as esfinges dos 2 reis de Portugal. Este muro servia para evitar que à noite os vagabundos o depredassem. O jardim era em estilo francês e tinha a forma de um trapézio com 10 alamedas retas que se cruzavam ortogonalmente e outras formando diagonais. No seu interior foram instalados mesas e bancos. Havia 10 alamedas formando triângulos. As 2 alamedas principais formavam uma cruz com uma grande praça no centro. A alameda central ia do portão de entrada à Fonte dos Amores e a 4 escadas de pedra que levavam a um belvedere, de onde se via a Baía de Guanabara, que à época chegava à altura do passeio público. Na Fonte dos Amores havia uma pequena cascata onde se encontravam pousadas 3 aves pernaltas de bronze, chamadas também de garças, saracuras ou ibis, sob pedras e entre plantas que jorravam água pelos bicos. No centro dessa mesma cascata, junto a 2 jacarés de bronze entrelaçados e que também jorravam águas pelas mandíbulas para um grande tanque de pedra gneiss, erguia-se um coqueiro de ferro com seus frutos todo pintado para parecer real. Ao fundo ficava uma cartela com as armas de Dom Luís de Vasconcelos. Subindo em direção ao terraço, havia nas costas da Fonte dos Amores a Fonte do Menino, que era composta por um menino de mármore segurando um cágado que por sua vez lançava água para um barril de granito. A legenda "Sou útil, ainda que brincando" acompanhava a escultura. A fonte era abastecida pelo chafariz da Carioca
por intermédio de canos subterrâneos. Na margem da Baía de Guanabara, foi também construído um cais para que as ondas do mar não invadissem o jardim. O Belvedere era um local disputado para se apreciar as belezas naturais da Baía de Guanabara, constituindo-se um ponto de encontro da população carioca desde o final do século XVIII até o início do século XX. O Belvedere, ou terraço, possuía cerca de 10 metros de largura e tinha um piso de mármore policromado em preto e branco. Junto ao parapeito, Mestre Valentim construiu sofás de alvenaria revestido por azulejos de inspiração mourisca. O guarda-corpo que protegia a escada foi feito em ferro fundido forjado com as barras modeladas quentes até atingir a forma desejada sem nenhum parafuso ou solda. O terraço era cercado por uma grossa balaustrada de bronze e sobre suas colunas havia jarras de mármore e um busto de Febo. Era interrompido a intervalos por grandes grades de bronze. O Belvedere contava com uma iluminação especial fornecida por 8 lampiões de óleo de peixe. Estes foram removidos após a vinda da família real para iluminar o Paço Imperial. Para ornamentar o terraço do passeio, o local mais frequentado do parque, Mestre Valentim construiu nas extremidades do Belvedere 2 pavilhões quadrangulares que funcionavam como mirantes, o pavilhão Apolo e o pavilhão Mercúrio. Os pavilhões possuíam 4 janelas envidraçadas e 2 portas de dobrar. O teto era em forma de pirâmide octogonal e nas paredes ficavam os painéis. Os pavilhões eram decorados sobre os cantos da platibanda que ocultavam o telhado com vasos de mármore, de onde saíam abacaxis de ferro fundidos por Mestre Valentim. A decoração interior dos pavilhões ficou a cargo de 2 famosos artistas brasileiros do século XVIII, Francisco Xavier Cardoso Caldeira, o Xavier dos Pássaros, e o sargento Francisco dos Santos Xavier, o Xavier das Conchas. O pavilhão Apolo foi decorado por Xavier dos Pássaros e teve o teto decorado com trabalhos de conchas e ornamentado nas cornídeas por desenhos de pássaros e penas de aves de diferentes cores fingindo flores ou mostrando aspectos da cidade. As paredes desse pavilhão exibiam 8 painéis elípticos pintados por Leandro Joaquim que representavam produtos da terra todos perdidos. Minas de ouro e diamantes, plantações de cana-de-açúcar e seu respectivo engenho, cultura e preparação do anil, plantação do cactus opuntia com a maneira de extrair a contionilha, mandioca e seus derivados, pés de cânhamo, manufatura de cordoalha. Coroando este pavilhão, havia uma escultura do deus Apolo tocando uma lira em mármore português. As telas do pavilhão Apolo, segundo George Stoughton, eram mal executadas e maiores que a do pavilhão Mercúrio. O pavilhão Mercúrio foi decorado por Xavier das Conchas e apresentava no teto e nas cornídeas figuras de peixes executadas com pequenas conchas do mar e escamas de peixes. As paredes desse pavilhão exibiam 8 painéis elípticos pintados por Leandro Joaquim que representavam cenas marítimas e cotidianas do Rio de Janeiro, dos quais sobraram ainda 6. Entrada da Barra, perdida. Incêndio de uma grande nau holandesa, perdida. Cena marítima representa possivelmente a chegada ao Rio da frota mercadante inglesa destinada a colonizar a Austrália sob o comando de Arthur Phillip em 1787. Revista militar no Largo do Paço retrata a cerimônia de inauguração das obras de remodelação do Largo do Paço, atual Praça 15, ou, segundo outros, a celebração do aniversário de Dona Maria I. Pesca da baleia mostra a entrada da baía e várias baleias. Procissão ou Romaria Marítima ao Hospital dos Lázaros mostra embarcações desfilando em frente ao Hospital dos Lázaros em São Cristóvão. Em uma das naus leva a bandeira do Divino Espírito Santo. Vista da Igreja da Glória, vista da Lagoa do Boqueirão e Arcos da Carioca, mostra a Lagoa do Boqueirão antes do aterro com Moares e crianças nadando. Coroando este pavilhão,
Havia uma escultura do deus Mercúrio em mármore português. Os mirantes eram considerados então a maior atração da cidade. Da decoração original do mestre Valentim, sobrou o conjunto do chafariz do menino, mas a estátua atual do menino não é a original, já desaparecida. As pirâmides, escadas e amoradas, e a fonte dos amores com as estátuas de jacarés em bronze. Os abacaxis de ferro confeccionados por mestre Valentim desapareceram, sobreviveram 6 telas de Leandro Joaquim à demolição dos pavilhões e estão hoje no Museu Histórico Nacional e no Museu Nacional de Belas Artes. Em 1786, aconteceram no passeio grandes festas em comemoração ao casamento de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. Em 1806, na época do vice-rei Conde dos Arcos, mestre Valentim esculpiu em granito carioca 2 pirâmides triangulares e as envolveu cada uma por de um pequeno lago triangular e em cada uma em sua face posterior colocou um medalhão em mármore branco com as inscrições: A Saudade do Rio, pirâmide esquerda, e Ao Amor do Público, pirâmide direita. Esguichos de água saíam dessas pirâmides e alimentavam os seus reservatórios. As pirâmides de granito foram as últimas obras de Valentim para o passeio. Havia também uma estátua da deusa Ceres, que atualmente está no Jardim Botânico. Segundo o escritor Joaquim Manuel de Macedo, o vento destruiu os galhos do coqueiro, que acabou sendo retirado do parque bastante deteriorado em 1806, a mando do vice-rei Conde dos Arcos. Em seu lugar, foi instalado em um pedestal de granito o busto da deusa Diana em mármore. Em 1817, estando o passeio público em estado lastimável, foi realizada sua primeira reforma. Os pavilhões, arrasados pelas constantes ressacas, foram definitivamente demolidos. Com a demolição, o terraço do passeio foi ampliado. Para substituir os pavilhões quadrangulares, foram construídos pavilhões octogonais e foram acrescentados novos pavilhões ao jardim. As estátuas de Mercúrio e Apolo, o busto de Febo e os abacaxis de ferro fundido foram retirados. Algum tempo depois, desapareceu o menino de mármore que jorrava água. Em 1833, a regência autorizou a execução de obras nos edifícios existentes dentro do passeio, que incluía a senzala para os escravos que trabalhavam no parque, que estava em ruínas, assim como a casa onde morava o administrador, usada para sediar as aulas de Frei Leandro. Na regência de Feijó, em 1835, o muro que cercava o passeio público foi substituído por grades de ferro e houve reformas no terraço e nos pavilhões. Em 1841, o intendente-geral de Obras Públicas, coronel Antônio João Rangel de Vasconcelos, comandou uma grande reforma no passeio. Naquela ocasião, as estátuas de Mercúrio e Apolo foram trazidas novamente para o parque, assim como o busto de Febo. O medalhão de Dona Maria I e Dom Pedro III no portão foi restaurado. Havia sido retirado em 1831 no fervor anti-lusitano. A escultura de mármore do Menino da Fonte foi substituída por uma cópia de chumbo e água passou a sair de um jarro, hoje inexistente, localizado nas mãos do menino. A última parte do barril e o degrau de granito também foram esculpidos em 1841. No entanto, a réplica da escultura foi confeccionada com asas de borboleta e com o dobro do tamanho original. No final da década de 1850, o passeio público se encontrava novamente em estado de total abandono. Em 1854, levantaram-se 2 pavilhões octogonais nos triângulos dos jardins, mas conservaram-se fechados. Também neste ano instalaram 100 lampiões a gás, alguns com vidros coloridos. Em 1860, durante a visita do príncipe Maximiliano da Áustria ao Brasil, este, ao pisar no terraço do passeio público, não suportou o cheiro fétido dos dejetos e tapou o nariz com um lenço, envergonhando as autoridades presentes. Assim, o barão de Uruguaiana, ministro do Império,
convocou, a pedido de Dom Pedro II, o tabelião Francisco José Fialho para recuperar o jardim. Fialho contratou o paisagista francês Auguste François-Marie Glaziot para fazer um novo projeto paisagístico para os jardins do passeio. A reforma de Glaziot teve início a 23 de janeiro de 1861. O muro foi substituído por um gradil de ferro apoiado sobre um embasamento de alvenaria. Glaziot desprezou as linhas geométricas próprias do estilo francês adotados por Mestre Valentim e introduziu no passeio o estilo inglês, mais romântico com caminhos sinuosos. As alamedas do parque ganharam formas curvas com grandes gramados e muitas árvores foram cortadas. Foram construídos pequenos rios, um repuxo, um lago com uma ilha artificial e uma ponte em forma de tronco de árvore. De Paris, vieram 4 estátuas de ferro desenhadas por Mathurin Monro e fundidas no Val d'One representando as estações do ano. Os lagos foram povoados por cisnes, irerês e marrecas, além de 2 exóticos peixe-bois. Glaziot introduziu uma pequena elevação numa das laterais do parque, onde foram instalados um banco de argamassa imitando pedra natural, rocaille, e um caramanchão. Por trás da rocaille, um jorro d'água, simulando uma cascata natural, alimentava um riacho sinuoso e estreito que percorria as laterais e os fundos do parque. Na ocasião da reforma, Glaziot foi duramente criticado por alterar o traçado original de Mestre Valentim. Glaziot reordenou também a flora do jardim, introduzindo novas espécies, incluindo árvores exóticas de grande porte como figueira da Índia e gameleira, além de espécies arbustivas de pequeno porte como a murta. Atualmente, ainda sobrevive grande parte das espécies arbóreas, assim como o desenho dos canteiros projetados por Glaziot. Glaziot também construiu um grande lago sinuoso estreito e na entrada outro menor redondo, com um chafariz central. Atualmente, apenas o primeiro pode ser contemplado. Do segundo, aterrado, apenas podemos ter a noção de suas dimensões através de marcas no solo, próximo ao portão principal do parque. Na reforma, foi construído também um amplo pavilhão de estrutura metálica, onde funcionou uma espécie de café-concerto, com mesas e cadeiras externas. Ao lado do café, foi instalado um coreto, onde todas as noites tocava uma banda alemã. Do lado esquerdo do passeio público, foi erguido um chalé suíço com um peristilo sustentado por colunas de madeira, tendo na frente uma escada de pedra com 7 degraus para cada lado, destinada a servir de casa do diretor Glaziot. Também foi aterrada a região em volta da Fonte dos Amores, cobrindo parte da base do tanque em Guinness. O passeio foi reinaugurado na presença do imperador Dom Pedro II, a 7 de setembro de 1862, quando se comemorava o 40º aniversário da Proclamação da Independência. Em 1896, foi instalado no interior do passeio uma fonte luminosa de origem e autor desconhecido e de curta existência. Em 1901, foi inaugurado o primeiro busto no passeio público, o do poeta Gonçalves Dias, obra de Rodolfo Bernadelli, fundido no exterior ao custo de 60 francos. Durante a gestão do prefeito Pereira Passos, a Inspetoria de Matas, Jardins e Arborização realizou uma transformação completa no passeio. Na ocasião, a muralha em torno do jardim é substituída por um gradil e os 2 portões laterais de madeira são trocados por outros de ferro. O ladrilhamento do terraço é reformado. As moitas que cobriam os troncos das árvores são arrancadas. É plantada uma nova grama. São instalados chalés de latrinas e mictórios e reformadas algumas construções. Nessa época, também é instalada no parque a Fonte do Velho, escultura de bronze de Nicolina Vaz de Assis, considerada a primeira escultora brasileira. A escultura original foi roubada em outubro de 1993. Em 1904, o parque perdeu a área do Belvedere para a abertura da Avenida Beira-Mar.
Com a obra, 76 metros de terreno da Rua do Passeio foram fechados e ajardinados. Os muros do parque também receberam uma limpeza especial. Na face que dava para a Avenida Beira-Mar, foram construídas escadarias de acesso e os parapeitos de alvenaria foram substituídos por balaústres de mármore, com candelabros de 3 a 5 lâmpadas. Nesta época, também se constrói um aquário de água salgada no passeio público. O aquário, organizado pelo naturalista Alípio Ribeiro, intencionava dar uma visão geral da fauna do fundo da Baía de Guanabara. O projeto teve o custo de 50 conto de réis e foi inaugurado em 17 de setembro de 1904. À cerimônia de inauguração compareceram o presidente Rodrigues Alves, o prefeito Pereira Passos, entre outras autoridades. O aquário possuía um vestíbulo por onde entravam as pessoas e um corredor largo, dividindo em 2 galerias com tanques fechados por face de vidro de 1 metro de largura por 75 centímetros de altura, dando uma ampla visão dos peixes em movimentação. A profundidade dos tanques era de cerca de 80 centímetros, sendo que naquela época os vidros eram espessos, cerca de 25 milímetros. As 2 galerias paralelas mediam cerca de 20 metros cada uma e contavam com 20 piscinas ou tanques. Estas tinham o formato de um túnel ou gruta, de certo modo escuros, tendo luz apenas penetradas por pequenas claraboias. O aquário possuía, segundo Charles Dunlop, estilo oriental. Havia também um pequeno museu ou painéis com algumas espécies que não se encontravam no aquário. O aquário, o primeiro de água salgada da América do Sul, era habitado por cerca de 35 diferentes espécies de peixes, moluscos, crustáceos e quelônios. Podiam servir-se também plantas aquáticas, tartarugas marinhas, um polvo, lagostas, cavalos marinhos, ouriços, estrelas do mar. A água trocada 2 vezes por semana era captada no mar através de uma embarcação e em seguida filtrada e transferida para os tanques por um tubo de borracha. Em seus 3 primeiros meses de funcionamento, o aquário foi visitado por mais de 9.000 pessoas. As 3 aves pernaltas da Fonte dos Amores foram levadas em 1905 para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a pedido do então diretor da instituição, João Barbosa Rodrigues. Em 1912, foi inaugurado o busto do médico e jornalista Ferreira de Araújo, obra de Rodolfo Bernadelli e fundido na Fundação Indígena, e em 1913 o do Castro Alves e o do Mestre Valentim, executado por Joaquim Rodrigues Moreira Júnior, inspirado no desenho de Lucílio de Albuquerque, a partir da tela Reconstrução do Recolhimento do Parto, de Leandro Joaquim. Nos anos 20, o passeio voltou a entrar em estado de abandono. Nesta época, a realização de um novo aterro afastou ainda mais o passeio do mar. Nessa época, também são retirados os gradis de 1820 e demolidas as palmeiras centenárias. O belvedere do parque, incluindo as mesas de pedra, é demolido em 1920, durante a administração do prefeito Carlos Sampaio. Em seu lugar, foi construído o Teatro Cassino Beira-Mar, projetado pelo arquiteto Heitor de Mello. No Teatro Cassino Beira-Mar, também chamado de Beira-Mar Cassino, funcionava um teatro e um cabaré. Apesar do nome, jamais foi lugar de jogos. Ele foi decorado e mobiliado pelos empresários Laporte e Vigiani e foi inaugurado em 1926 com a peça A Sorte Grande, de Manuel Bastos Tigre. Na administração de Henrique Dodsworth, são promovidos alguns ajustes no passeio público, considerados necessários à retomada das características originais do parque, sendo demolidos os prédios onde funcionavam o Teatro Cassino. Com a demolição, o terraço do passeio é liberado, o jardim é restaurado e é criada a Rua Mestre Valentim, hoje incorporada à Avenida Beira-Mar. Na ocasião, também são realizadas obras nas ruas do Passeio e Luiz de Vasconcelos e em toda a área em volta do parque. Em 1938 também é demolido o aquário, que foi uma das maiores atrações do passeio e da cidade.
Nesse mesmo ano, o passeio público do Rio de Janeiro é tombado pela SFAM. Em 1946, uma inspeção técnica realizada no parque verificou que as pirâmides estavam revestidas por areia espessa, que se alastrava pelos medalhões de mármore. Um dos medalhões estava quebrado, enquanto o gradil de ferro se encontrava danificado na parte inferior pela ação da maresia, ferrugem e urina. A ponte de ferro, imitando galhos de árvore, também se achava danificada. Em 1948, o espesso tapete de era que durante muitos anos recobriu as pirâmides de Mestre Valentim foi finalmente retirado. O parque voltou a ser cercado por gradis um pouco antes de 1969. Na década de 1980, durante a gestão do prefeito Marcelo Alencar, o passeio foi novamente cercado. Em 1988, o passeio público sofreu uma longa reforma, tendo sido feita a limpeza do jardim, o plantio de novas mudas e na restauração das fontes, bustos, estátuas e pontes. As galerias de águas pluviais e a balaustrada em bronze também foram recuperadas. O parque ganhou iluminação especial e mais um portão de acesso, hoje fechado. As pirâmides ganharam retoques em toda a cantaria e gradis mais altos foram instalados para controlar o acesso ao parque. Esta reforma recuperou também 1.000 metros do parque que haviam sido perdidos para a abertura da Avenida Beira-Mar. O espaço recuperado é equivalente ao antigo Belvedere de 1783. No lado interno, há armas da cidade do Rio de Janeiro que substituíram as armas do Império. Em 1992, os braços do menino da Fonte do Menino foram cortados e a faixa arrancada, sendo restaurados em 1995. Em 2001, novamente seus braços foram arrancados, exigindo outra intervenção. Perante esses sucessivos danos na peça em chumbo, a prefeitura refez uma réplica em bronze com o intuito de preservar a original de 1841. A nova peça foi instalada e guardada de chumbo no depósito da prefeitura. Em 2007, parte da figura foi serrada e furtada. Em 2011, a nova faixa foi instalada na escultura do menino, recompondo o conjunto. Em 2016, novamente a escultura foi danificada com a perda da mão direita e na tentativa de furtarem o braço esquerdo. Essa peça foi removida para restauração, o que não foi realizado até os dias de hoje, permanecendo o espaço vazio. Bom, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, deixem seus comentários, cliquem no sininho para receberem as atualizações e se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. A participação de vocês é sempre muito importante.